Fraternais saudações. E muito embora dignos, alguns iniciantes possam imaginar que o caminho da espiritualidade, em especial o do médium, o da mediunidade, seja algo sempre repleto de luz e de benesses, os mais experientes e os iniciados hão de concordar que, em realidade, a via do médium, da mediunidade, é também algo que comporta uma série de dificuldades, uma série de percalços e até mesmo de desafios. E é exatamente sobre isto que vamos refletir agora, sobre 3 principais desafios ou 3 principais armadilhas que o caminho da mediunidade traz para o indivíduo que está destinado a ela. 3 desafios dentro da mediunidade ou 3 grandes erros capazes de conduzir o médium ao desequilíbrio, à loucura e à miséria, tanto a nível espiritual como também a nível material. Sejam, portanto, muito bem-vindos, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 328, 328º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Claro, desde já se inscreva aqui em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos sequentes, curta este nosso vídeo e deixe aqui como palavra-chave deste vídeo paz profunda. É o termo, a chave da egrégora do nosso canal dentro deste nosso vídeo. Pois bem, dignos, indo direto ao ponto, antes de mais nada, é importante que nós trabalhemos a definição de mediunidade. Como a própria palavra já nos permite antever, mediunidade é aquilo que faz a mediação ou a intermediação entre algo, ou seja, a intermediação entre uma coisa e outra. Mediunidade, no seu conceito kardecista, no seu conceito comum, no seu conceito espiritualista, até mesmo em geral, significa a capacidade de alguns indivíduos de fazerem esta ponte entre o físico e o metafísico, entre o visível e o invisível, ou seja, mediunidade é a capacidade de intermediar a comunicação entre o mundo dos sentidos, o mundo objetivo, o mundo material e o dito mundo espiritual, o mundo astral ou o mundo superior. Mediunidade não vai se manifestar tão e somente como comumente se pensa, por vezes, em centros espíritas. Lembrando aqui que o espiritismo propriamente é uma corrente espiritualista que foi nascer na Europa, mais especificamente na França, na década de 1850 aproximadamente, sob a organização de Allan Kardec. Era um movimento que se espalhava pelo mundo todo, mas Allan Kardec é quem codificou e organizou o espiritismo, com a publicação do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a Gênese e uma série de outras obras também significativas e que recomendo a leitura. A mediunidade codificada por Allan Kardec é uma das mais bem organizadas que nós temos. Entretanto, a capacidade de intermediação do físico com o metafísico ocorreu ao longo da história nas mais diferentes culturas, sob os mais diferentes nomes e as mais diferentes formas. Na nossa atualidade, por exemplo, a mediunidade vai estar também nas igrejas cristãs, nos núcleos neopentecostais, e especialmente nós vamos ter ali diferentes indivíduos capazes de fazer essa intermediação, que pelo movimento das danças, pelo movimento das músicas, pela força da oração, da concentração mental, são capazes também de fazerem esta intermediação e de atuarem como médiuns, ainda que sob uma outra linguagem. A mediunidade, por exemplo, vai ocorrer ao longo da história na própria Igreja Católica, quando determinados indivíduos mais beatos, ou seja, mais conectados com o espiritual, indivíduos mais ferrenhos na sua fé, eles também se comunicam com os anjos, se comunicam com os santos, se comunicam com o divino, enfim, e também trazem estes recados, esta comunicação para aqueles que estão à sua volta. Nas tradições afro-brasileiras, na Umbanda, no Candomblé,
E um adendo, dignos, para você que ainda não tem o seu mapa numerológico ou que queira presentear algum ente querido, algum amigo, entre em contato conosco aqui pelo número de WhatsApp que está na caixa de mensagens. Exclusivamente neste número, nos deixe lá o seu nome completo e a sua data de nascimento, e eu terei a honra de escrever o seu mapa numerológico ou para quem você queira presentear. É uma das formas de colaborar com o nosso canal e demais projetos. Paz profunda. É amplamente conhecido também este mesmo acesso à mediunidade através das danças, novamente através da música, através dos movimentos que conduzem o indivíduo a um estado alterado de consciência, por vezes chamados também esotericamente de estados de gnose. E estes estados de gnose fazem com que o indivíduo saia da sua mente objetiva, do mundo dos cinco sentidos, e possa dançar, possa fluir e refluir entre o visível e o invisível. Portanto, a mediunidade não é algo restrito a esta ou aquela cultura religiosa, mas é algo que abraça, que abarca, que se manifesta nas mais diferentes linguagens. Isto posto, uma pergunta que se pode fazer e que é o centro aqui desta nossa reflexão é: afinal de contas, a mediunidade, já que nos comunica com o espiritual, é sempre algo luminosa? Ou seja, a espiritualidade sempre há de manifestar coisas positivas e boas? Na verdade, não. Isto se deve por uma razão muito simples, dignos. Da mesma maneira que nós vamos ter indivíduos bons e maus, vamos ter indivíduos de boas e más inclinações encarnados, também vamos ter os mais diferentes tipos de personalidades, de grupos e de egrégoras do outro lado. Portanto, a mediunidade tanto pode se conectar com uma faixa vibratória mental, psíquica, luminosa e positiva, como também pode se conectar com egrégoras, com grupos, com indivíduos desencarnados, com entes desencarnados de natureza trevosa e sombria. Se o grupo que você frequenta continuamente está invocando entidades sombrias, malévolas, desajustadas, desorganizadas, é perfeitamente natural que você traga isto também para a sua vida, porque nós vamos nos tornando em grande parte semelhante àquilo que nós invocamos, ou seja, nós vamos absorvendo as mesmas qualidades, as mesmas inclinações, declinações, os mesmos vícios e as mesmas virtudes dos espíritos, das entidades, das forças que nós invocamos, evocamos e atraímos para a nossa própria psicosfera. Portanto, um dos primeiros erros que se pode cometer é este, o de se conectar com egrégoras extremamente sombrias. Um outro ponto também significativo, dignos, é a intenção, ou seja, com que intenção eu desejo desenvolver a minha mediunidade? Eu desejo desenvolvê-la a fim de passar o meu tempo, eu desejo desenvolver a mediunidade para enganar, engabelar as outras pessoas, eu desejo desenvolver a mediunidade por motivos de vingança, por motivos mesquinhos relacionados a finanças ou de quaisquer outra natureza. Se a intenção, se a semente lançada inicialmente ela é negativa, se é uma semente corrupta, é perfeitamente natural que espíritos, circunstâncias espirituais desta mesma natureza sejam também atraídas a este mesmo médium. E outro ponto importante é também a condução. Se a sua mediunidade, no lugar de intencionalizar a cura, o conhecimento, a elevação, a conexão com o divino, a espiritualidade, tem como intento, por exemplo, ficar fazendo trabalhos de amarração, trabalhos de vingança, trabalhos de derrota ou de quaisquer outras coisas nessa baixa faixa vibratória, isto também tende a atrair para a sua vida estes mesmos reflexos, estes mesmos resultados e estes mesmos frutos.
Em essência, podemos, portanto, dignos irmãos e irmãs, concluir que a natureza da nossa mediunidade ela é semelhante à egrégora com que estamos consciente ou inconscientemente conectados. É semelhante à intenção com que iniciamos os nossos trabalhos, bem como também à força e à direção com que os conduzimos. Se a nossa condução, a nossa intenção e a nossa egrégora é luminosa e benfazeja, assim também tende a ser os resultados da nossa própria mediunidade. Caso contrário, nós seremos arrastados para o mal que nós próprios plantamos. Digníssimos irmãos e irmãs, deixe aqui nos comentários se você assistiu até o final. Paz profunda. Retomaremos estes temas futuramente.